Bom, gente, prática 2 é sobre cromatografia em camada delgada e cromatografia em coluna clássica, né? Eu trouxe uma definição sobre cromatografia, né? Mas basicamente isso a gente já conversou aqui, né? Que cromatografia é um método de separação físico-químico que consiste em uma fase estacionária que é percolada por uma fase móvel contendo uma mistura de solutos. E as diferentes afinidades dos analitos entre as ambas fases garantem suas separações. No caso, entra já na discussão que a gente já vem tendo, né, que a Ana trouxe, que a questão das diferentes afinidades do analito com a fase estacionária e com a fase móvel vai gerar essa separação, né, que é essa diferença do momento, no caso da coluna, do tempo de saída e do caso da camada delgada na retenção, né, a diferença de quão mais ele vai percorrer a placa, né. Aqui eu trouxe alguns tipos de cromatografia, né? E, na verdade, todos os tipos, né? Mas o nosso que a gente vai dar em destaque vai ser a cromatografia em coluna clássica, né? E a cromatografia em camada delgada, né? Mas tem vários tipos de cromatografia, né? Inclusive a CSC, a supercrítica, e a gasosa, que é referente à fase móvel, né? Mas nosso enfoque é na clássica e na CCD hoje, ok? Vamos lá, a parte das fases, né, que eu falei, né, trouxe uma definição sobre fase móvel e fase estacionária, né, na fase móvel as substâncias são arrastadas por um solvente, pode ser líquido ou gasoso, e na estacionária é uma fase fixa na qual a substância que está sendo separada é identificada fixa na superfície de outro material, né. A fase móvel pode ser diversos solventes, né, hexano, diexano, até metanol, enfim, tem uma N possibilidades, né, assim como fase estacionária tem N possibilidades, né, mas as mais comuns na fase normal são essas três aqui, né, que é a celulose, alumínio e sílica gel. Fase normal, a fase estacionária ela é mais polar do que a fase móvel, e a fase reversa é quando a fase estacionária ela é mais apolar, né, que geralmente o mais comum, né? Eu nunca trabalhei, na verdade, com fase reversa, mas o mais comum que eu vejo nas literaturas, né, digamos assim, é o C18, né, que é uma estrutura, deixa eu ver se eu... não vou mostrar agora, mas talvez até o final da aula eu pegue uma imagem depois no Google para mostrar para vocês, ok? Mas eu deveria ter botado aqui, eu acabei não botando. Enfim, aí entra a questão das interações, né? Se vocês observarem, a sílica gel específico, ela pode fazer diversos tipos de interação, né? Dentre elas tem as interações de Van der Waals, né? Que é as interações com compostos apolares, que é uma interação mais forte ou mais fraca que as demais, que as interações de hidrogênio, de polo e aí, etc. Ela é uma interação mais forte ou mais fraca? Alguém pode me ajudar? Falou mais fraca aqui, eu não sei se ele tá com o microfone ruim. Ok. Então, ele vai ter uma interação de Van der Waals com compostos apolares, ele pode ter uma interação por coordenação, pode ter a interação de polo, e pode ter a interação de ponte de hidrogênio, né? Que já foi citado anteriormente. Acho. Então, por que isso é importante? Porque isso fala muito sobre como é feita a separação, né? Porque, na verdade, quanto mais forte for a interação de um analito com a fase estacionária, mais retido ele vai ficar nela. Então, se, por exemplo, a gente tem uma substância polar na nossa coluna e ele apresenta lá uma interação de hidrogênio, a demora para ele percorrer a coluna, se você estiver usando um solvente mais apolar, vai ser enorme, entendeu? Porque ele tem interação muito forte com a fase estacionária. Já as interações, porque os compostos apolares eles vão descer primeiro? Justamente porque a interação com a fase estacionária, que no caso é a sílica, é uma interação mais fraca. Entendeu? Então, não será necessário
como é que eu posso dizer? Não será difícil fazer com que ela saia, né? Então você poderá utilizar solventes apolares, que eles vão conseguir arrastar facilmente ela, já que a interação com esse solvente vai ser mais forte do que a interação com a fase estacionária, que é a sílica. Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu não estou vendo o chat, então, por favor, abra um microfone. Não, Vitor, tá tranquilo. Tranquilo? Então, essa questão das interações, ela é muito importante. Inclusive, para a gente saber por que o menos polar, né? Porque eu vi traz lá, né, que na coluna o menos polar ele vai sair primeiro e depois vai sair na coluna o mais polar. E é justamente pela questão da intensidade das forças dessas interações, entendeu? Quanto mais forte for a interação entre o analito, a fase estacionária, mais retida ele vai ficar. Tranquilo para todo mundo isso daí? E aí a gente vem, eu inicio, né, eu fiz slide bem simples porque era mais para concluir a cromatografia em camada delgada é uma técnica de adsorção líquido sólido. Veja que destaca nessa técnica de adsorção líquido sólido. Nesse caso, a separação se dá pela diferente afinidade dos componentes de uma mistura sobre uma camada delgada de dissolvente retido sobre uma superfície plana. E aí, as substâncias polares, nesse caso, avançam menos e mais devagar que as substâncias mais apolares, caso essa fase seja normal. Essa diferença na velocidade resultará em uma separação dos componentes da amostra. Vou aproveitar que a gente já expliquei um pouquinho sobre isso. Por que as substâncias polares avançam menos e mais devagar que as substâncias mais apolares? A fase polar, ela fica retida, já que a gente trabalha com sílica, né, que é mais polar. Então, o que vai ficar menos retido, que vai percorrer, o que é menos polar, no caso. As interações são mais fortes. Exatamente o que eu acabei de falar ali nos slides passados, né? A interação entre as substâncias polares com a sílica, que é a fase estacionária, vão ser mais fortes, porque geralmente vão ser interações do tipo ponto de hidrogênio, dipolo, entendeu? Enquanto as interações das substâncias mais apolares com a sílica, né, com a fase estacionária, vão ser interações mais fracas, pois tendem a ter interações do tipo de Van der Waals, né, que é a interação mais fraca. Então, ela tende a ser arrastada mais facilmente, se posso dizer assim, pela fase móvel, entendeu? Então, por isso, elas avançam mais do que as substâncias polares, caso a fase esteja normal. Seguindo, e aí eu trouxe algumas utilizações da CCD, né? Determinar a propriedade de composto, identificar os componentes de uma mistura, acompanhar um curso de uma reação e ainda para isolar componentes puros de uma mistura. Alguns das utilizações, né? Inclusive, a CCD é muito utilizada antes da coluna, inclusive, no planejamento da coluna, né? Aqui tem sobre questões da prática, né? Então, vou aproveitar logo aqui. Vocês fizeram um fluxograma muito bem, né? Mas aqui é o preparo da placa, né? Primeiro ponto é limpar a placa de vidro. Só para deixar claro, em laboratório em geral, né? Pelo menos no meu período que eu trabalhei mais com CCD, a gente geralmente depende, né? Às vezes a gente tem as placas prontas, né? Que já vem a gente compra e ela vem, a gente recorta e tal para utilizar dependendo da dimensão que a gente queira, né? E tem o caso de a gente fazer, né? Que aí nesse caso aqui é o caso que a gente faz. Primeiro a gente limpa a placa de vidro, né? A gente tem que garantir que ela esteja limpa, né? Porque ela tem que ser uma superfície neutra, entendeu? Uma superfície inerte, né? Que não interfira, ok? Então, a gente limpa ela cuidadosamente, e aí a gente vai preparar, isso daqui a gente vai discutir mais para frente com mais calma, mas a gente adiciona sílica, gel e água destilada, né? De forma que a proporção varia, né? Geralmente você tem um ponto, né? Que tivesse um negócio meio cremoso assim, né? Lá, quando eu trabalhava com isso, eu utilizava muito uma proporção de 37 de gramas de sílica para mais ou menos 100 ml de água, mas varia muito. Isso daí é muito, como eu posso dizer, visual, né? Muito tato, né?
E aí a gente coloca a mistura sobre placa de vidro com cuidado, né? Para deixar ela bem retida no mesmo padrão, né? Lá onde eu trabalho, a gente utilizava um carrinho para garantir isso, né? Para que não esteja diferença, né? Não fique espaços mais preenchidos do que o outro, né? Então, aí depois de 2 horas a gente coloca as placas de vidro na estufa. E aí com as placas prontas a gente já pode fazer as aplicações, né? A aplicação da amostra, né? Na imagem aí, eu não sei se vocês estão conseguindo verificar, mas dá para perceber que ele não aplica no fundo, né? Beleza, ele não aplica lá no final da placa, percebe? Todos vocês trouxeram isso no pré-lab, e agora a pergunta que eu faço aí é o porquê. Porque a gente não pode aplicar, porque não deve, né? Não é correto aplicar a amostra lá no extremo inferior da plaquinha. Porque senão a marcação ficaria em contato direto com o solvente que está no fundo do beco, né? Exatamente, porque se você põe lá no inferior, no extremo inferior, né? Quando você colocasse na cuba, né? Ou no recipiente, já ia dar mergulhado no solvente, né? O que não iria rolar o que você quer, né? O solvente não ia arrastar porque já teria dissolvido, né? A substância propriamente dita, pois ela teria mergulhada nesse próprio solvente, ok? Então, por isso, a gente tem que aplicar em uma altura, né? Geralmente, dependendo do tamanho da placa, de 5 a 2 milímetros, mais ou menos, não, entre 1 a 3 milímetros, mais ou menos, aqui depende muito, mas depende também do tamanho da placa, né? E é algo também muito que, com a ajuda de relva, você consegue fazer tranquilamente e visualmente também é bem tranquilo para fazer, né? Aí, a partir disso, você vai ter um recipiente. Esse recipiente você vai botar um papel de filtro aqui dentro, né? Que ele não tem. É importante que esse recipiente ou essa cuba de vidro tenha tampa, né? E se manter o solvente ajudar na atmosfera lá de saturação do solvente, entendeu? Então, se você abrir, você vai perdendo, e aí vai chegar uma hora que não vai ter mais, entendeu? Já fechado. Você vai perdendo solvente, aí você vai deixando o processo da emissão mais lento, no caso, que vai ficando sem. Então, no caso, você deixa o ambiente fechado para evitar a perda do solvente, porque se você perder o solvente, a amostra não vai conseguir evoluir no papel. Sim, também. Entendeu? Agora, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida. Ele manda colocar um papel de filtro dobrado, se não me engano, dentro desse deck, justamente para manter essa saturação. Essa parte eu não entendi. O papel, na verdade, a ideia é que ele na verdade, ele vai ajudar, ele vai facilitar a saturação do solvente, né? No caso, o solvente ele vai criar uma atmosfera dentro da cuba, do recipiente fechado. Digamos que ele vai facilitar, entendeu? Essa atmosfera para que ocorra o processo, entendeu? Para que o solvente possa subir pela placa e arrastar, entendeu? É mais ou menos isso. O processo químico, exatamente, mas basicamente a função do papel ali é ele tornar, facilitar, né? Ele deixar isso mais... que isso ocorra, entendeu? Tornar isso mais fácil. Como sem ele, isso daí fosse ocorrer também, mas não com a mesma intensidade, entendeu? Ou deixar o ambiente saturado, cheio de moléculas de solvente, para que o processo ocorra mais rápido, que a eluição ocorra mais rápido, porque se tem solvente em todo o meio, então a interação vai ser mais rápida da amostra com solvente. É isso. Mas a minha dúvida era mais questão de como é que funcionaria isso, entendeu? Mas a função dele, basicamente, a dúvida é exatamente essa daí que a gente já citou. Você coloca o solvente dentro e tampa, pode demorar mais um pouco, mas o ambiente vai acabar ficando saturado. Aí, para fazer isso botar esse papel já embanhado, né, em solvente antes,
Se o resíduo do solvente no papel secar, por exemplo, e você depois colocar o solvente embaixo, esse papel também não iria absorver esse solvente embaixo, entendeu? Aí resultaria em menos solvente para a placa de consílica, entendeu? Uhum. Entendi. Essa é a minha dúvida, acho que eu não entendi esse papel. Mas é colocado um tanto de solvente suficiente para subir o papel e também para poder interagir com a sílica. O tanto já é calculado para que haja essa saturação com a ajuda do papel. E também o ambiente está fechado, né? Então o solvente não vai estar vaporizando. Então, escapando, então não ocorre essa perda. É isso, mas assim, então, quando você colocasse o solvente líquido e o feedback e deixasse dar um tempo, ele já ficaria saturado, entendeu? Não seria necessário exatamente o papel. Mas a gente tem pouco tempo no laboratório, sabe? É tudo muito corrido, então isso ajuda o processo a ser mais rápido. É uma facilitação, entendeu? É uma... Como é que eu posso dizer? Ele facilita o nosso sistema, ele deixa a câmara mais saturada mais rapidamente, entendeu? Que faz a gente ganhar tempo, né? E tempo é importante também, né? Continuando, adiciona o solvente, né? E aí vai adicionar a placa, né? De forma que, como a gente já colocou a amostra um pouquinho acima da parte inferior, o solvente não vai estar cobrindo o ponto de aplicação da gente, né? Então, a gente coloca a placa e espera ele eluir até o ponto que a gente determinou, né? Eu confesso que quando eu fazia isso, né? Visualmente muito fácil de você verificar, né? Então, não tem muito problema, você tem que ficar atento para não extrair e acabar esquecendo lá, entendeu? E aí, tendo eluído, né? Nem sempre vai ser visível, né? Esses pontos vão estar que nem aqui, né? No caso, visíveis, né? O deslocamento. E aí, quando não estiver visível, a gente vai ter que utilizar um revelador, ou a gente pode ver também através de uma câmara escura com luz ultravioleta, né? Aqui eu trouxe os reveladores mais comuns, né? E eles são utilizados, a maioria dos casos, para alguns casos específicos, para outros mais gerais, né? Vai ter que CAM, PMA, DNP, vanilina, permanganato, anisaldeído e iodo, né? No vídeo que eu trouxe, eles utilizam iodo. Lá onde quando eu trabalhava com cromatografia mais frequentemente, eu utilizava geralmente o anisaldeído, né? Com cuidado, porque é tóxico, né? Bom, fator de retenção. Talvez poderiam ter dado exemplo, né? Mas basicamente é isso, é a razão entre a distância percorrida pela mancha do composto e a distância percorrida pelo eluente. No caso, a distância percorrida pelo composto é a distância até onde a marquinha chegou, né? Vocês estão vendo aqui que ele DC1 é daqui, de onde ponto de aplicação, até onde a marca foi. Aí DC2, aqui do ponto de aplicação, até onde a marca foi. E o DS, que é a distância percorrida pelo eluente, é a distância que a gente pode, ou geralmente define antes, né, que é onde a gente, até onde a gente quer que vá, e que é onde a gente deixa o solvente ir, né, no caso do eluente ir, né, que é o momento onde a gente tira a plaquinha. Então, a distância percorrida pela mancha do composto, dividido pela distância percorrida pelo solvente, é o fator de retenção, né? Geralmente, em muitos casos, vão ser meio que você já vai ter uma resposta esperada, né? Se você estiver trabalhando com alguma substância conhecida, né? Dentro daquele solvente, você vai esperar que ele tenha digamos que um RF constante, né? Você já pode utilizar isso no seu próprio trabalho, né? Para você poder ter mais um parâmetro, né? Porque, se o RF dessa substância, supostamente substância, deveria dar tal nesse solvente, né, nesse eluente,
e no meu caso, não está nem arrastando, entendeu? Está dando muito baixo, sei lá, deveria dar 0,5, quando o cara está dando 0,2, alguma coisa está de errado. Então, essas coisas são informações que nos ajudam na nossa pesquisa, entendeu? Também faz a gente entender também a questão das interações também, né, da substância com a fase estacionária, né? Se o fator de retenção for muito alto ou muito baixo, significa que essa substância ela tem uma interação muito forte ou muito fraca, ou que você tem que trocar o solvente, entendeu? Porque não está arrastando, dentre outras coisas, entendeu? Cromatografia em coluna clássica, técnica de partição em duas fases, uma sólida estacionária e outra líquida móvel, né? A mistura a ser separada é colocada em uma coluna com um eluente, solvente, vênus polar, e vai se aumentando gradativamente a polaridade do eluente e, consequentemente, o seu poder de arrasto de substâncias mais polares, né? Mais uma vez, entra aquela questão das interações, né? Quanto mais forte for a interação do analito com a fase estacionária, mais retida essa substância vai ficar na fase estacionária, né? E quanto mais fracas for essa interação, mais rapidamente ela vai percorrer a coluna, né? Então, por isso aqui, ele traz esse exemplo, né, que os compostos apolares, eles vão sair primeiro, né? Até porque, mesmo utilizando um solvente apolar, porque a interação desses compostos apolares com o solvente apolar é mais forte do que a interação entre os compostos apolar com a fase estacionária, entendeu? Por isso vai ficar menos retido em comparação com os compostos polares, né? Então, por isso você utiliza o solvente apolar primeiro, que vai arrastar esse composto apolar para depois utilizar um solvente polar para que possa retirar também esse composto polar e finalizando assim a sua separação, né? Que era o seu objetivo, ok? Aí eu trago o conceito de série elotrópica, né? Que é uma lista de diversas substâncias ordenadas segundo seu poder de eluição para um determinado adsorvente. Tais séries são úteis para determinar os solventes necessários para o processo de cromatografia de uma mistura de substâncias. A ordem do solvente de uma série elotrópica depende da fase estacionária, assim como da substância empregada para determinar a ordem, né? Então, temos aqui uma série elotrópica, né? Onde você está, ao descer, né? Você está aumentando o poder de eluição, né? Uma coisa que tem que destacar é isso aqui, a série então, para uma fase normal, né? Se fosse para uma fase reversa, seria completamente diferente, né? Seria o inverso. O hexano, ele não vai conseguir eluir tão facilmente compostos polares dentro da coluna, entendeu? Então, para isso, você vai ter que adicionar um solvente mais polar, entendeu? Então, por isso que no processo de separação, a gente começa, geralmente, com solventes mais apolares, entendeu? Para separar primeiro esses compostos que têm uma interação mais fraca com a fase estacionária, e aí depois a gente vai aumentando a polaridade, né? A gente trabalha muito com mistura de solvente, né? Então, a gente vai aos poucos, ou a depender do que a gente queira, até, em alguns casos, até pode ser brusco, né? A depender do objetivo. A gente vai aumentando a polaridade até que retire, que também está aumentando o maior poder de eluição, né? Para retirar aqueles analistas, aquelas substâncias que estão mais fortemente retidas na nossa fase estacionária, ok? Aqui eu trago uma tabela sobre a sequência de eluição para compostos, né, que traz o importante da série elotrópica, né? Que é justamente por isso, né? Quanto mais apolar, né? Vou vindo para cima, mais apolar for composto, mais rápido ele vai ser eluído. Então, por isso eles passam por eluição com solvente apolar, né? Justamente porque a interação dele com a fase estacionária é mais fraca. Já quanto mais polar for, né, mais lentos eles vão ser eluídos, e para eles descerem a coluna, eles vão precisar de um solvente polar, né, para que ele possa competir e conseguir arrastar ele pela coluna, né, tornando assim, competindo com a interação que tem com a fase estacionária, entendeu? Então, por isso você precisa de um solvente polar para arrastar esses compostos mais polares. As referências, e é isso.